A inteligência é uma área bastante estudada na psicologia. Os psicólogos interessam-se por estudar as nossas aptidões, como resolvemos problemas, como adquirimos conhecimento e, sobretudo, as diferenças que existem entre as pessoas. E é talvez neste último aspecto que se centram os maiores problemas e polémicas. Se olharmos bem para a natureza e nos compararmos com outros animais, conseguimos perceber perfeitamente que não somos fortes, não somos rápidos, nem sequer resistentes. No entanto, a nossa espécie conseguiu dominar o mundo, subir ao topo da cadeia alimentar e fazer coisas espantosas, como conseguir voar, construir estruturas grandiosas e criar a internet, que nos permite conseguir ver este vídeo em qualquer parte do mundo. Mas então, o que nos distingue dos outros animais? Nós somos diferentes em vários domínios, mas um em que somos melhores é a nossa inteligência. Ela permite-nos cooperar, comunicar de uma forma muito eficaz e passar a informação e conhecimentos às gerações posteriores. A inteligência é um conceito abstrato, difícil de definir e de estudar, e é por isso mesmo que encontramos diferentes teorias e diferentes visões sobre o que é a inteligência. E encontrar um consenso sobre que habilidades mentais devem fazer parte do conceito e se a inteligência é um fator único ou se na realidade existem vários tipos de inteligência, não é ainda possível. Mas há dois aspectos em que praticamente todos os investigadores concordam. O primeiro é que a inteligência é uma capacidade mental que permite adquirir conhecimento e resolver problemas. O segundo é que a inteligência não pode ser observada diretamente. Para conseguirmos entender a inteligência e realmente percebermos se alguém é inteligente, precisamos de medir o comportamento, medir a realização de vários tipos de tarefas. Por exemplo, observando a realização de um problema. Além disso, é indispensável comparar, fazer comparações entre diferentes grupos de pessoas. A avaliação das diferenças individuais das nossas aptidões ou habilidades começou muito tempo antes de ter surgido a psicologia. Até onde nós sabemos, devemos dar o mérito aos chineses, que há mais de 2000 anos já avaliavam com provas os oficiais do governo com o objetivo de perceber as suas competências e o que tinham aprendido ao longo do tempo. Mas os instrumentos de medida de inteligência que temos hoje são praticamente todos baseados na escala métrica de inteligência criada por Alfred Binet e Théodore Simon, dois psicólogos a quem uma comissão de educação na França pediu que criassem um teste que distinguisse os alunos que conseguiam acompanhar as aulas normalmente daqueles que teriam dificuldades. Nessa altura, e estamos a falar do início do século XX, estava a começar a ser aplicada na França uma lei que propunha que todas as crianças deveriam frequentar a escola. Assim, era importante conseguir-se perceber logo à partida que alunos poderiam precisar de ajuda ou aulas especiais. Em 1904, Binet e Simon criaram uma escala com 30 problemas que contemplavam várias habilidades que seriam necessárias para ter um bom desempenho na escola. Por exemplo, exercícios sobre palavras, termos abstratos, números, figuras. Os exercícios eram apresentados por ordem crescente de dificuldade e variavam de acordo com a idade. Esta escala foi baseada na ideia de que as crianças que conseguissem acertar exercícios que as crianças da sua idade também conseguiam não teriam dificuldades em acompanhar as aulas, mas as crianças que só conseguiam acertar exercícios de idade inferior à sua teriam dificuldades e precisariam de uma ajuda diferenciada. O resultado obtido iria revelar a idade mental das crianças, que poderia ou não coincidir com a sua idade cronológica. A escala criada pelos dois psicólogos foi um verdadeiro sucesso porque era fácil de aplicar, era barata, era bastante objetiva e, o melhor, ela funcionava relativamente bem, ou seja, ela conseguia predizer a performance académica dos alunos. A utilização desta escala disseminou-se por vários países da Europa e nos Estados Unidos da América ela foi ainda mais popular. Não podemos esquecer que no início do século XX, os Estados Unidos estavam a receber uma quantidade enorme de imigrantes. Surgiram novas leis que propunham uma educação escolar para todas as crianças e também com a Primeira Guerra Mundial, o exército precisava de formas para avaliar e classificar os seus recrutas. Assim, os psicólogos americanos importaram a escala de Binet e Simon, que servia para avaliar habilidades académicas, modificaram-na, expandindo o conteúdo do teste, alteraram os procedimentos de cotação e aplicaram-no a um grande número de pessoas, incluindo adultos. Este teste modificado é o que nós hoje chamamos de testes de QI, ou melhor, os primeiros testes de QI, e começaram a servir para avaliar a inteligência. Mas a utilização dos primeiros testes de inteligência estão envolvidos em polémica. Um dos grandes problemas da utilização massiva destes testes foi que toda a gente começou a acreditar e a aceitar, e aqui podemos incluir profissionais e o público em geral, que os testes de inteligência serviam para diferenciar e classificar as pessoas.
Os testes de inteligência serviram para justificar preconceitos já pré-existentes e distinguir as pessoas, por exemplo, os selvagens dos civilizados ou os inteligentes dos estúpidos. Começou também a ser proposto que certos resultados estavam associados a certas raças e a certos países, acreditando-se na ideia de que diferentes etnias e diferentes grupos sociais tinham diferentes aptidões cognitivas. Infelizmente, o início da utilização dos testes de inteligência, ao serem usados de uma forma tão limitativa, imprópria e até abusiva, resultou em discriminação social, racial e exclusão de muitas pessoas. Só na década de 60 do século XX se começaram a contestar a utilização destes testes. Para nós, hoje em dia, parece bastante evidente que os primeiros testes de QI eram discriminatórios, mas as pessoas na época não tinham essa percepção. Na altura eram considerados pela maioria como testes objetivos, necessários e justos. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like e vemo-nos no próximo vídeo.